Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à primeira live do The Code Pass, o Embarque. Hoje começa a sua jornada em direção ao mundo de possibilidades. Então, vocês já sabem que tecnologia ela está cada vez mais presente em nossas vidas e a programação ela é a base disso tudo. E hoje vamos falar sobre como vocês podem começar a se envolver nesse mundo incrível e valorizado no mercado. Mas, afinal de contas, o que seria programação? Já devem ter ouvido falar de programação, mas o que ela realmente é? Bom, programação é um processo de escrever códigos para criar aplicativos, jogos, sites e muito mais. É a parte que é possível você solucionar problemas, tornar a vida das pessoas mais fáceis e eficientes. Então, na programação, ela se inicia nesse mundo, né? Ela existe várias linguagens de programação no qual você pode se especializar na própria linguagem, característica, os usos dela, a importância de conhecer os seus fundamentos, as variáveis, operadores, estruturas, loops, funções e assim por diante. Quando você domina bem uma linguagem, você consegue codificar uma solução nela. Então, tem vários motivos que a gente pode aprender a programar. Um deles é desenvolver o raciocínio lógico. Então, quando você desenvolve o raciocínio lógico, você lida diretamente com sequências lógicas. E isso, no fim das contas, é excelente exercício cerebral, que acaba preparando bem, né, você para a sua vida, conseguindo resolver mais rapidamente problemas, tomar decisões mais rápidas, de uma forma mais apurada, os desafios do seu caminho. Então, tem vários benefícios do raciocínio lógico em si. A segunda habilidade é superar desafios. Algo que começa ativando lá no seu cérebro com o estudo da programação é a capacidade criativa de resolver problemas de várias maneiras, né, diferentes. Na prática, é possível identificar muito bem, discernir ali o que você poderia fazer, o porquê daquilo. Então, tem grandes benefícios. E você pode seguir um regime de trabalho também remoto. Essa área ela é tão promissora que ela te dá várias possibilidades de você trabalhar de casa, trabalhar viajando, ou seja, apenas com um computador é possível sim você estar atuando, né, para uma empresa específica sem ter que estar presencialmente. Isso te possibilita até mesmo ganho de tempo. Ao invés de você se deslocar sempre do trabalho para casa, da casa para o trabalho, isso vai ajudar e facilitar a mais a sua vida e a vida de outras pessoas, né? Esses empresários que até mesmo se beneficiam por não gastar mais tanto com espaços, porque as pessoas agora podem fazer o mesmo trabalhando de casa. Então, isso você economiza seu tempo de ir e voltar do serviço, dinheiro, né, gastar comprando ou não comendo bem lá fora, conseguir manter aquela dietinha que você quer ter, fazer seu exercício físico e voltar, e muito mais. Então, assim, tem vários benefícios. Se eu for falar todos eles, eu vou ficar a noite toda aqui nessa live só citando as maravilhas que faz, além de você ser um profissional dessa área, o que te agrega, né, que vai agregar também na sua vida do dia a dia. Então, uma das coisas que eu quero trazer para vocês no embarque, o que é o embarque, essa primeira live? Se você chegou até aqui, significa que você quer seguir por esse caminho, você já tem um pouquinho de conhecimento, ouviu falar, ou um amigo seu trabalha, ou alguém te indicou, olha, entra para essa área, parece ser promissora, parece ser interessante. Então, assim, se você chegou nessa live por algum motivo, você tem um assunto específico aqui para querer entrar nesse mundo da programação. E programação, como é muito falado hoje, é uma das áreas que são promissoras, né, para crescimento profissional. As pessoas tendem a ficar ainda mais tentando entender como é que entra, o que precisa, o que eu tenho que fazer. E várias perguntas, né, vocês têm aí em mente, porque de fato é algo novo para uns, para outros já não tão novo, mas mesmo assim ainda tem as suas dificuldades e barreiras para entrar nessa área. A primeira coisa, se você está hoje aqui para o embarque, quando a gente vai embarcar? Quando você vai viajar de avião, por exemplo. Se você nunca viajou, já se pense aí futuramente viajando de avião e pensa comigo. Você vai começar a fazer, antes de ir, né, até o aeroporto ali para pegar o voo, você tem que fazer a sua bagagem, certo? Então, na sua bagagem
tem que estar coisas específicas para o destino que você está indo. Então, vamos supor que você vai para um lugar super frio. Se você estiver levando só roupas leves na sua bagagem, ela não vai fazer nenhum sentido. Ou seja, a mesma coisa de você nem levar nada, porque as roupas não vai atender para o clima que você vai ter lá. Então, você vai ter que chegar lá e vai ter que comprar roupa, vai ter que se virar praticamente porque o que você vai levar não está coerente com o lugar que você está indo. E assim é em tudo que a gente queira fazer. Então, na área da programação não é diferente. Você precisa preparar a sua bagagem para saber para onde você está indo. Porque se você só falar assim, Shirley, eu quero hoje entrar no mundo da programação. Ok, legal, tá, e aí? E aí, o que eu levo? Qual é a bagagem que eu tenho que ter para que eu consiga embarcar e quando eu chegar no meu destino, eu não tenha que passar por dificuldades. Então, esse caminho, né, digamos assim, um caminho feliz que a gente fala, que é saber das coisas com antecedência para você não chegar lá na frente e quebrar a cara, é justamente esses 3 dias de live que eu vou te mostrar o que você tem que colocar na sua mala para quando você chegar no seu destino final, você estar coerente com aquilo que o lugar espera de você. Então, a primeira coisinha, anota aí se você não estiver anotando, anota, ou então dá um print depois aqui, ou reveja essa aula, mas não deixa, essas dicas, elas são importantes para vocês, tá? Não deixe isso passar despercebido. Então, anota aí. A primeira coisa que você tem que saber é saber o que levar, certo? Mas e aí, Shirley, se eu não sei o destino final, como eu vou preparar a minha bagagem? Na área de programação, a gente tem várias áreas dentro dela. Então, na área de programação, na área de desenvolvimento de software, a gente tem várias áreas além da programação. Então, não tem nada de você ficar, eu vou entrar como programador, então eu tenho que saber o UX design. É uma coisa que agrega bastante, mas no princípio, a primeiro modo, não é algo primordial. Entende? É que nem na sua bagagem. Se você vai para um lugar frio, se você colocar uma Havaiana, ela é primordial você ter? Não tanto, né? Se você não tiver uma Havaiana, não tem problema, assim. Você pode ter outro sapato ou comprar uma sandália lá. Vai ser, sim, oh meu Deus, eu tenho que ter. Mas uma camisa básica preta, por exemplo, independente de frio ou quente, você vai usar em algum momento. Seja só para dormir, para ficar no hotel. Mas não é primordial, mas dá para usar. Então, algumas ferramentas, né, que você não vai trabalhar diretamente, é interessante conhecer, mas não é primordial você se esforçar para ter aquilo. E quando a gente fala da área de programação de software, a gente fala justamente da parte de codificar. Então, a parte de codificar, ela requer mais a parte técnica ali, né? A gente fala de soft e hard skills, mas quando a gente junta os dois, agrega bastante pro lado profissional. Então, você como profissional vai ficar mais visto, mais desejado no mercado quando você tem os dois. O que você tem que investir primeiro? Eu recomendo fortemente que a gente comece pela hard skills, já que a principal coisa que você vai fazer no dia a dia é trabalhar ali na prática codificando. Então, se você só for bom de lábia, só for bom de comunicação, quando for no dia a dia que você de fato tem que mostrar o seu serviço, você não vai conseguir entregar. E aí vai quebrar as pernas, né? Porque as pessoas vão falar, uai, mas você fala tão bem, você se vende tão bem como profissional, mas você não tem as hard skills que a gente precisa. E já tem profissionais que é o contrário. Eles têm a hard skills e não têm a soft. Mas eles permanecem mais tempo no mercado que esses outros que têm o contrário. Por quê? Porque a empresa espera que você entregue valor. Não só a sua comunicação não vai entregar nenhum valor. O que vai entregar valor é o seu trabalho em si. Então, a comunicação ela vai agregar para a visibilidade profissional sua. Mas ela não vai te garantir um emprego se você quer ser um programador. Agora, visando a hard skill, é a primeira coisa que você tem que focar na sua bagagem. Tenho que ter as hard skills que essa área me pede, para quando eu desembarcar nela, eu tenha ali pelo menos a base, né, que ela me pede. Então, se você vai viajar para um lugar frio, você tem que ter pelo menos a base, uma blusa de frio, que suporte o frio daquele lugar, uma calça, uma bota. E se você levar só esses 3, você vai conseguir sobreviver, né? Talvez não por muitos dias você vai ficar com a mesma roupa, mas ele já vai te suprir. Isso seria uma base na área da programação. Então, na programação, a gente tem a base que todo mundo, às vezes, fala assim, eu já tô cansado de ouvir. Mas quando a gente fala base,
a gente fala os tópicos específicos, mas que cada um deles, se você for aprofundar para estudar, é muita coisa. Assim, não parece, né? Você fala assim, não, tem que saber a base, HTML, CSS, JavaScript, e foca na linguagem, na lógica de programação, para depois focar na linguagem de programação. E as pessoas pensam que HTML é um tópicozinho bebesta. CSS também, JavaScript também. Lógica de programação é bebês. Mas não, quando você vai desmembrando o conteúdo, é muita coisa. É muita coisinha para você estudar, é muita coisinha para você aprender. Mas se você aprender um pouquinho a cada dia, você vai ver que rapidamente você vai conseguir entender esse mundo, vai conseguir evoluir e vai estudar mais coisas posteriormente. O HTML, ele é assim, independentemente se você quer ser back ou front, você tem que ter em mãos, em mente, que o HTML é essencial você saber. Não tem essa de, Sheila, não, tudo bem. HTML, vou aprender um pouquinho porque eu quero ser back-end. Mas você tem que saber o primordial. Não é só saber assim, tipo, eu vi ali, eu sei que é uma tag. Mas você não tem muito conhecimento. É uma linguagem de programação? Às vezes você até pensa que é também. Então, essas coisas a gente vai começar a aprender a partir de hoje para vocês entenderem o que focar, o que não focar, o porquê estudar, o porquê aprender, tá? E isso é o que faz total diferença. Vou trazer para vocês, antes de a gente começar com a nossa aula prática, um vídeo de um empreendedor. Ele começou como desenvolvedor, ele viu oportunidade de negócio, que é uma das coisas que a gente tem como possibilidade nessa área de trabalhar totalmente de casa e empreender sozinhos também. Quando você tem já essa mente mais criativa, empreendedora, você pega as suas habilidades e, em conjunto com isso, você consegue vender as suas ideias. E exatamente o que o Diego Santos fez, ele abriu a própria empresa, começando como freelancer, fazendo alguns trabalhos e entendendo como funcionava, ele resolveu fundar a própria empresa de tecnologia. E hoje ele é empresário e dono da Infos. Ele vai falar um pouquinho para vocês como é essa trajetória de um programador empreendedor. Olá, eu sou Diego Santos, fundador e CEO da Infos. Sou analista de sistemas, especialista em Big Data e inteligência de mercado. E ser programador foi um dos motivos que me levou a empreender, que sempre foi meu sonho, né? Eu adoro a profissão de programar, adoro estar no meio da tecnologia, né, da inovação. E somado também à parte criativa, somado com marketing, que foram os setores que eu atuei, eu consegui me desenvolver, montar minha própria carteira de clientes, né, e realizar meu sonho, que foi empreender. Bacana, né, não? Então, é legal quando a gente tem visualização de outras pessoas que utilizam dessa área para empreender, não só trabalhar para outras pessoas. Porque o programador, ele tem essa habilidade, né? Você, por fazer várias coisas, se você tiver um gostinho, um pezinho do lado empreendedor, você consegue usar isso também para ensinar, para aprender e também para vender aquilo que você sabe, né? Vender o seu conhecimento. Então, a gente vai fazer agora, começar a fazer o nosso primeiro portfólio. Para quem não sabe, um portfólio ele é essencial para quando você está entrando na área, as pessoas terem visibilidade daquilo que você já domina, daquilo que você já faz. E o legal do portfólio é que você pode colocar os seus projetos linkados nele num lugar só, que aí você consegue visualizar todos os projetos que você tem e as pessoas que você mandar o seu portfólio, elas vão conseguir no lugar ver o seu currículo, ver quem é você, conhecer um pouquinho sobre você, suas redes sociais e os seus projetos vinculados. O portfólio é uma grande porta de entrada aí para visibilidade profissional, principalmente se você está entrando agora do zero e não tem ainda nada, né? Não tem nenhum projeto. Você pode começar com esse projetinho que a gente vai dar início agora mesmo. Para vocês, esse portfólio, ele tem umas usabilidades bem legais, então você pode deixar ele tanto Dart como assim, mais clarinho, light, e a gente consegue navegar também sobre cada coisa aqui, ó, apenas com os botões. E aqui a gente pode pôr, quando você tiver seus projetos, colocar linkado aqui os seus projetos, para que quando a pessoa clicar, ela puder ir diretamente para eles. E depois, posteriormente, vocês podem colocar uma parte aqui, tipo, de back-end mesmo, né? Que é enviar um e-mail, uma mensagem para você diretamente. Então, é algo que vocês conseguem depois evoluir bastante, brincando. E que ficou, assim, bem dinâmico. O currículo também, porque às vezes eles sempre pedem
um CV, né? Impresso, um Word. E você pode colocar aqui também para a pessoa poder imprimir. As suas redes sociais você pode vincular também no seu portfólio, fica muito mais fácil. Ou seja, é um lugar onde vai ter todas as informações necessárias para a pessoa te localizar, entrar em contato e ver os seus trabalhos, ver aquilo que você tem para oferecer. Então, vamos começar hoje a brincar um pouquinho com isso. Antes de mais nada, a gente vai iniciar esse portfólio com o HTML. O HTML, ele é justamente uma linguagem de marcação, né? Ela significa linguagem de marcação de hipertexto. Então, ela é utilizada nessa construção de páginas da web, que é um documento que podem ser interpretados pelos navegadores. Quando vocês estiverem fazendo curso, vocês vão entender mais a fundo de como surgiu, de cada coisa que a gente utiliza no HTML. Mas, inicialmente, a gente vai começar a codificar agora. Eu peço que vocês coloquem na máquina de vocês um repositório. Repositório é uma pastinha, você separa uma pastinha, escreve projeto, portfólio, e lá você vai colocar os documentos, as páginas que a gente vai criar para você ter o seu primeiro projetinho aí já de portfólio. Tem o VS Code instalado. O que seria o VS Code? É esse editor aqui que você consegue fazer, codificar por ele. Ele é como se fosse um bloco de notas, só que avançado, né? Você não vai escrever num bloco de notas. Eu usei por muito tempo o Notepad++, que é um bloco de notas um pouco mais estilizado. Então, o Visual Studio Code, ele te possibilita também codificar em várias linguagens de programação. Ele é super leve, dá um Google escrito Visual Studio Code, você baixa ele, ele é bem rapidinho, você baixa, não tem muito mistério, e você consegue codificar por ele. Para a gente começar, eu já estou dentro de uma pasta que eu coloquei dentro do meu computador com aula 1. E aqui a gente pode criar uma página, aqui a gente pode criar uma pasta, aqui a gente pode atualizar o projeto, aqui a gente pode minimizar. Então, eu vou criar aqui uma página chamada index.html. A maioria dos projetos que a gente utiliza, vocês vão ter esse encontro com páginas escrito index.html. É muito raro você achar default ou index, alguma coisa assim. As pessoas às vezes colocam, mas a gente usa muito index.html para dizer que é aquela página principal. Quando a gente põe a extensão .html, eu estou dizendo literalmente que essa página é uma página hipertexto de marcação. Mas a gente consegue também atalhos aqui no VS Code para facilitar. No HTML, a gente tem todo um esqueletinho do que são as tags principais para você usar numa página. Se eu der uma exclamação e der um Enter, ele já me lista aqui automaticamente esse esqueleto, sem eu ter que ficar codificando. Eu acho super válido e interessante que você faça isso. Escreve na mão mesmo todas as tags, né? Você abre e fecha a tag, escreve HTML, e aí ele vai abrir e fechar para você. Você vai escrever o header, você vai escrever o body, e assim por diante, porque você vai aprendendo e criando memória sobre como é as tags, do que você pegar os atalhos. Os atalhos, eu acho fundamental quando você está aprendendo, mas você já toda hora já sabe o que significa, você já domina bem essas tags. Agora, se você está aprendendo desde agora, faça na mão, tá? Então, só para rapidamente passar aqui, essa aqui a gente pode tirar a linguagem, que a gente não vai usar inglês, e aqui a gente tem a nossa parte da cabeça, aqui a gente tem a nossa parte do body, e aqui a gente tem o corpo todo. Eles ficam dentro dessas duas tags de limitação. Então, eu abro uma tag e eu fecho uma tag. As tags em HTML é esse aqui, ó. Esse abre, né, o maior, aí tem o nome da tag e o menor. Isso se chama tags. E a gente tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Existem tags que ela abre e fecha sozinha, tipo o BR, se eu colocar uma barra na frente, é uma tag que eu pulo uma linha, mas eu não dou um parágrafo, é só passo para a linha de baixo. E ele pode ser aberto e fechado, ou pode ser dessa forma como eu fiz, que ele já é uma tag única, aberta e fechada. As outras, eu não vou entrar tanto no contexto de cada partezinha,
porque isso seria uma aula muito mais tempo para vocês aprenderem. Mas o propósito é mesmo criar o nosso portfólio. Então, aqui a gente pode dar um Ctrl B e ele vai ocultar essas pastas que fica aqui. Fica melhor para vocês verem o código, né, todo assim na tela. Então, aqui no nosso document, a gente pode colocar portfólio. A gente pode colocar como portfólio, né, que vai ser o nosso portfólio. E o que acontece aqui? No nosso body, a gente pode começar o nosso body colocando o escopo para a gente definir, delimitar o que vai ser o meu header, o que vai estar ali no meu topo, o que vai estar de menu e o que vai ser o meu corpo do site. Então, a gente pode usar essa tag aqui, header, e ela fica dentro do body. E aqui dentro, a gente costuma usar divs. O que seriam as divs? As divs já está no nome, né? Divisão. São partes que a gente quer controlar ali na nossa tela. Então, a gente coloca tudo que a gente quer controlar numa div e cria outra div, e assim a gente vai conseguindo manipular as partes apenas com blocos, né, de divs. Então, na nossa primeira div aqui, a gente pode pôr imagem, que seria a nossa imagenzinha lá a imagenzinha, deixa eu abrir aqui o browser novamente, essa daqui. Então, essa imagem, eu vou deixar ela fixada aqui, nessa barra lateral, juntamente com o menu, tá vendo? Eu ando com o meu mouse e só a lateral ela mexe. Essa aqui fica fixa, estática. Então, tem como a gente deixar ela assim na vertical, tem como a gente deixar só em cima. Sabe quando você entra no site, você rola, mas em cima o cabeçalho fica fixo? Então, tem como você fazer isso também. A gente vai criar aqui a nossa tag imagem, que a gente vai chamar a nossa imagem. Primeiro, eu vou criar uma pasta aqui, img, e dentro dela, eu vou jogar as imagens que eu tenho aqui, que eu vou usar na minha aplicação. Beleza. A imagem, use essa daqui, que vai ficar ali em cima para vocês verem, né, no meu portfólio. Então, eu posso trazer ela aqui para dentro. Vou dar um ponto, barra, e ele já me mostra os meus diretórios, as pastas que eu tenho no meu projeto que eu quero importar para cá. Então, no caso, eu estou dentro de imagens, certo? E vou procurar a minha imagem que eu quero ali principal. Depois, vem o que aqui no site? Vem o meu nome. Meu nome está aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui um H3, que ele é de título. Ou seja, quando a gente dá um H3, tem o H1 até o H6. Ele é por ordem de tamanho. Então, o 1 é bem grandão, aí o 2, o 3 é intermediário, até o 6. Então, eu vou colocar ele aqui para dar um destaque maior no meu nome. E embaixo, eu vou criar um parágrafo, que eu vou colocar, o parágrafo é uma tag chamada P, e eu vou colocar engenheira de software. O legal é você colocar qual é o seu grau, né, o meu é sênior, e qual é a sua stack. Eu sou full. Então, aqui seria simplesmente aquela primeira partezinha. E a gente pode abrir aqui, ó, a nossa página para ver como ela tá ficando. Ó, o jeito que ela tá ficando. Ela ainda não tá com o CSS. O HTML, ele é bem cru mesmo. Então, o HTML, ele não mostra muito... ele não mostra muito aqui do que você tá fazendo, né? Mas o nosso CSS... que vai dar aquela carinha toda para vocês verem como é. Beleza. Agora, depois que a gente mexeu com isso, a gente embaixo aqui tem o nosso menu, né? Esse menuzinho aqui. Então, esse menu... Deixa eu diminuir, quer ver? Pronto. O menu, a gente precisa colocar ele também dentro do mesmo escopo aqui, porque ele vai ficar fixo junto com essa foto. Então, eu vou criar aqui, dentro ainda do meu header, só que fora da minha div,
eu vou criar um Navy, que é uma tag para a gente trabalhar com os menus. Então, dentro do Navy, eu vou colocar um link, que ele vai chamar uma página, um link externo, né? E vou fechar aqui. Isso aqui é dentro do meu Navy, cada link que a gente declara dessa forma, com essa tag a gente vai ser uma parte daquele do menu. Então, vai ser, temos quais aqui? A gente tem início, sobre mim. Então, vai ser início, aí sobre mim, acho que é serviços, deixa eu ver aqui, portfólio e contatos, portfólio, e tem que ter mais um aqui, contatos, vamos deixar tudo minúsculo, depois a gente formata isso no CSS. Beleza. Agora, aqui no nosso body, que a gente, abaixo do nosso header, a gente pode começar a colocar as nossas selection. O que é selection? Selection é uma tag que ele identifica. Sabe quando a gente está aqui, ó? Se eu clicar início, ele está no início. Se eu clicar sobre mim, ele vai sobre mim. Portfólio, ele vai nos meus projetos. No contato, ele desce. Ele está bem dinâmico. Você vê que ele não está mudando a página, eu estou na mesma página. Isso tudo é dentro da mesma página. Ele faz com que você, esses elementos aqui, tipo aqui sobre mim, fique agrupado de uma forma lógica, né? Que as informações, mesmo sendo áreas distintas, elas fiquem agrupadas e quando você invocar essa seleção, ele sabe aonde exatamente você está querendo olhar. Então, a gente vai criar aqui uma tag select e vamos essa selection. E vamos colocar dentro dela uma outra div para a gente controlar o conteúdo ali. Então, aqui nessa div, eu vou colocar que, deixa eu ver aqui como é que a gente está. Nessa primeira, eu vou ter Shirley Rios, engenheira de software, basicamente a mesma coisa desse daqui, e os botões. Vai ser H3, vamos pegar aqui esses dois. Vai ser isso aqui, basicamente. Então, a gente cria aqui um link do download. Download do CV. No momento, quando a gente quer trabalhar com o CSS, a gente tem que começar a colocar as nossas identificações para quando a gente quiser formatar ali o layout, a gente saber exatamente qual é a formatação que a gente vai dar para cada partezinha dessa tela. A gente pode identificar que ela vai ser uma classe header, para eu saber que tudo que está envolvendo aqui essa tag, ela vai ser de uma forma, né? Eu vou deixar ela ali fixa na esquerda. Aqui, a gente pode criar uma outra tag não, uma class de, aqui pode ser do usuário, né? Porque aqui é minha parte de usuário, meus dados do usuário. Aqui embaixo, na nossa nave, a gente pode colocar também um class que vai ter, né, a identificação que é o meu menu. Então, vou colocar como navbar para saber que essa é a parte do menu. E aqui embaixo, uma seleção do quê? É uma seleção do primeiro menu, do início. Então, a gente pode colocar que ela vai ser uma class da home. E a gente pode pôr um ID também. Depois, quando a gente brincar com o CSS, vocês vão entender o porquê do ID. E o conteúdo, aqui de dentro, a gente pode colocar uma class conteúdo aqui, content. Acho que é assim. E, beleza. Dentro do select, só que fora da div, que é essa primeira div de cima, eu vou criar abaixo dela
Então, vou criar uma outra div. E que essa div, eu vou chamar ela de class share. Então, vamos colocar os links também. Vamos copiar desse daqui. Que seria aqueles links lá. Então, vai ser o Facebook, então vai ser o Face, aqui vai ser o Twitter, acho que depois a gente faz bonitinho isso aqui. O LinkedIn e acho que era o Pinterest. Por enquanto, a gente vai colocar esse jogo da velha, porque a gente não tá colocando o link agora, depois a gente põe. Mas quando você põe o link, ele vai direcionar para uma outra página ou para a mesma. No caso, se você quiser que ele clique e não saia da página do seu portfólio, você pode usar o target, que ele vai com o target com o valor blank, que quando você clica no link, ele vai para uma outra aba. Ou seja, ele não vai sair da sua página para entrar nesse link, ele vai jogar para uma outra tela. Quando a gente deixa com o jogo da velha, você pode clicar que não vai ter ação nenhuma na tela. Então tá, aqui a gente já fez basicamente. E aí a gente pode fazer agora o sobre mim, né, que é o nosso segundo ali que vai entrar. Então, vamos abrir uma outra tag do section, fechar. E essa outra seleção aqui, a gente vai... Deixa eu parar de gravar. Voltou? Acho que voltou agora. Então, section, ele vai ser do sobre mim. A gente vai criar uma div aqui dentro. E a gente pode identificar ele aqui dentro como class. E colocar que vai ser o about. É sempre interessante vocês codificarem, né, com tudo em inglês ou tudo em português, já para acostumar, para não ficar aquela mistura. Só o que você pode pôr em português seria tipo esse aqui, né, apresentação para a pessoa que vai ler. Agora, as tags, as classes, nomes, vocês podem já pegar por padrão e colocar tudo em inglês. E não tem problema se for consultar o Google ou consultar algum outro lugar que vocês queiram. Beleza. Agora, a gente tem o About. E dentro do About, a gente vai criar uma div também para controlar as sessões. E vamos ver a telinha aqui do About. A gente tem esses blocos aqui. Aqui tem uma breve descrição. E aqui as tecnologias que eu quero destacar. Então, a gente pode colocar o nome dessa div aqui. Class. Vou colocar raw. E ele vai ter também aqui um texto, né? Então, vou colocar H1, que é sobre mim. Se vocês observarem, ele tem duas cores diferentes. Então, a gente vai brincar da seguinte forma. A gente vai pegar aqui, colocar uma class reading. E aqui a gente vai colocar um spam. Os spam, a gente consegue brincar muito com eles. Eles podem ser usados como label também, que são os tipos de tags para você identificar um pedaço de texto que você quer formatar de uma forma específica. Então, a gente vai colocar o sobre aqui dentro e o me fora dele. Quando a gente for configurar no CSS, a gente vai configurar que quando tiver spam, ele vai ser tipo daquela outra cor, né? Ele vai ser assim, ó, rosinha. E um sobre mim, onde não tiver spam, ele vai estar com a cor branquinha. Dentro da nossa div, a gente pode colocar aqui que ele vai ter um H3. A gente vai criar uma div dentro da div. A gente primeiro criou a div raw, que a gente vai colocar aqueles 4 componentes. Dentro dela, a gente vai criar outra div, que a gente pode chamar de conteúdo. Vou dar um espaço aqui. A gente vai colocar class igual a box container. Seria o container, né? O box
de container. E dentro dele, aí a gente pode definir outra div, outra divisão. E dentro dessa divisão, a gente pode chamar elas, cada uma como box, né? Que seriam caixinhas. E aí a gente pode dar nessas caixinhas, o que tem dentro dela? Tem um H3, né? Que seria uma fonte maior e um P aqui. Então, a gente pode colocar um H3, escrever 12 anos mais de experiência e o P, que é de parágrafo. Todas as tags são escritas em minúsculo, tá? Todas as tags. E aí a gente pode colocar anos de experiência. Então, a gente pode copiar essa estrutura dentro dessa div box container, né, que ela é a principal, para a gente fazer só esses quadros aqui. E eu vou colocar 1, 2, 3. 450, cliente satisfeito. 450 clientes. Vou colocar só assim, clientes. Aqui, horas de trabalho. Mais de 500 horas de trabalho. Vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Tipo, mais de... colocar 100 projetos. Mais de 100 projetos. E assim por diante. Como será que tá ficando aqui quando a gente atualiza? Ele não tem forma ainda, porque a gente não colocou CSS. Então, ele tá fazendo só conforme o padrão ali. Os boxes sobre mim. Aí depois aqui tem sobre o meu nome, que aí a gente pode criar uma div à parte. A gente pode criar uma div à parte. Então, vamos criar outra div que vai conter conteúdo também. Então, vamos dar o mesmo nome dessa aqui para a div do conteúdo. Aí vai ser um H3. Meu nome é... Aí a gente coloca aquele spam. Porque todo lugar que tiver dessa forma, ele vai ficar com os nomes diferentes. E a gente vai achar o H3 aqui no final. Aí vai ter o P de parágrafo. Teste. Post. Olha. Essa parte de baixo, a gente vai criar outra div. Que aí a gente vai... div class. Dentro da div aqui. Class igual a raw. Se vocês observarem, Shirley, o mesmo nome dessa classe, o mesmo nome dessa aqui, ó, content, é o mesmo nome dessa daqui. Então, não tem problema. Todo lugar que tiver com o mesmo nome de classe, quando a gente configura no CSS, todos os lugares vai ser iguais. Então, quando ela tiver com esse mesmo nome, eles vão se comportar da mesma forma. Que nem aqui, no sobre mim, a letra de outra cor. Então, vocês verem que aonde tiver spam, a gente vai tratar depois com uma letra diferenciada. E aqui dentro dele, a gente vai criar outra div. A gente vai ter isso aqui, web design, HTML. E ele vai ser simplesmente... A gente pode colocar a classe dele aqui como progresso. Pode ser. E aqui dentro, a gente vai chamar o H3, que é o título. Aí, web design. Esse aqui eu só tô colocando variações, tá, gente? Mas vocês podem mudar. Spam. Os spams aqui vai ser 90%, que eu coloquei. Aí a gente vai ter uma outra div, que será essa barrinha aqui, ó. Que a gente pode chamar de
class igual bar 1 menos 1. Aí, como a gente tem mais de uma barra, a gente vai criar o quê? A gente pode copiar essas duas, vai colocar mais uma, mais duas, que seria essas três aqui. E aí, a gente vai substituir aqui 80 e 75. 80, 75. Aí, aqui a gente vai ter que identificar eles de formas separadas. A gente vai colocar. Aqui é 1 de 1, vai ser 1 de 2 e 1 de 3. Porque cada um vai ter tá vendo? Um tamanho. Não vai ser totalmente padrão. Aí a gente pode copiar essa toda aqui e copiar e colar aqui. Por quê? A gente deixa ela dentro da classe principal, da row, e cria duas de progress. 95. Ali quanto? 85. Aqui o nome é JavaScript. Aqui vai ser CSS e aqui HTML. HTML, isso. Aí agora aqui, em vez de ser 1, vai ser 2 de 1, 2 de 2 e 2 de 3. Beleza. A gente vem aqui atualizar. A gente tem eles aqui. Até agora não tá aquela carinha toda ainda de organizada nem nada, porque a gente ainda não fez toda a seleção. O legal que eu quero mostrar para vocês já é que, ó, esse section que a gente está fazendo aqui, que ele tem o nome, a gente pode pegar ele aqui e já fazer a ligação para ele ficar dinâmico. Então, a gente vai aqui, ó, no href e a gente vai colocar, depois do joguinho da velha, o nome do ID aqui dessa section. E aí, depois aqui do about. Cadê? About. São os dois que já tem, né? Se eu clicar agora, ó, sobre mim, ele veio sobre mim. Se eu clicar no início, ele veio aqui, esse início. Então, os outros não vai fazer nada porque ainda não tem, mas ele já está funcionando. Identificou qual é a página que a gente está fazendo essa chamada. Então, aqui, a gente pode colocar, tipo, os outros serviços que a gente vai criar. E aqui vai ser service, aqui vai ser portfólio. Portfólio. Aqui a gente pode colocar contato. Contato. Pronto. Então, a gente vai criar relacionado a esse. Então, a gente já tem a nossa primeira. A primeira lá, quer dizer, essa aqui. Aí a segunda, about. Aí a terceira vai ser services. Então, a gente vai abrir outra seção. Outra section. Fechar. E criar a class para a gente formatar depois. Services. E o ID para ele chamar e localizar aonde está chamando. Aí aqui dentro a gente vai criar div. Vou deixar separadinho. E dentro dessa div, ela vai ter aquela mesma brincadeira aqui, ó, dos nomes. A gente vai seguir esse padrão H1, que aí vai ter meus serviços. Então, aqui vai ser meus serviços. Beleza. Agora, aqui, a gente vai criar dentro dessa mesma div aqui. Na verdade, esse aqui a gente pode deixar fora da div, porque ele vai ficar no topo. E dentro da div, a gente cria outra div. E essa div, ela vai ser class box
E essa daqui a gente não colocou no class. Aqui pode ser o box container que a gente tinha criado bem aqui, para usar a mesma formatação quando a gente for usar o nosso CSS. Então, vai se chamar assim. E aí dentro a gente vai ter a nossa box, porque são 6 boxes, né? Então vai ser essa div de uma box, aí a gente vai usar o i. Esses ícones, a gente vai chamar esses ícones pela class. E aí depois a gente dá um nome para esses ícones, mas por enquanto vai ser 2, 3, 4, 5, 6. São 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter que colocar aqui um H3. Primeiro a gente colocou o web design. Dentro do H3, a gente vai ter um parágrafo. Que a gente colocou. Quando você não sabe que pôr, a gente coloca esse lore, a gente coloca essas descrições aqui, você vê que é tudo igual. Só para mostrar que aqui terá um conteúdo. Deixa eu pegar o mesmo e jogar aqui dentro o conteúdo. A gente copia esse aqui para todos os outros que também vai ter. Então, depois é Graphic Design. Deixa eu copiar logo esse cara aqui para todos. Aí a gente vai ter aqui, ó, Graphic Designs, que é o segundo. Responsive. Design digital. É isso que faltou pôr. Digital marketing. SEO marketing. E WordPress. Esse aqui era esse aqui. Troquei. Esse aqui é aqui. E esse web design aqui, que é esse aqui. Beleza, então eu já criei os 6 elementos aqui. Agora a gente pode ir pro portfólio. Então a gente vai abrir outra section. E para cada um, a mesma coisa. A gente tem que identificar a class e o ID. A gente tinha colocado aqui como portfólio mesmo. Então, esse portfólio. Aí ele vai ter a mesma coisa aqui, o H1. Ele vai ter a mesma coisa, o H1 e essa estrutura da div box contain e as divs box. Então, a gente pode copiar aqui a mesma estrutura, colar aqui e fechar as divs que a gente não fechou. Acho que só foi essa. Isso. Você pode dar também Alt Shift F, ele formata, tá vendo? Deixa ordenado certinho para você. Aí aqui dentro do portfólio, a gente vai ter só essas imagens, né? Então, a gente vai ter o box, a gente vai ter a imagem. Dentro, aqui não vai ser um ícone, e sim uma imagem, um IMG. No IMG, a gente usa SRC para identificar o caminho da imagem. Então, a gente vai dar um ponto para entrar numa pasta de imagem e vai colocar a primeira imagem. Então, ele entrou na pasta da imagem para pegar essa imagem. Aqui, a gente tem a nossa div conteúdo. A gente vai criar uma div aqui dentro de conteúdo. E vamos jogar essa
esse cabeçalho aqui, esse título para dentro. Que aí vai ser aquele título que vai aparecer ali. Project 01. Então, a gente não vai precisar disso aqui, porque vai ser a imagem e o nome, que só é o título. Então, H3 e o nome. E a gente vai fazer isso aqui 6 vezes, né? 6 vezes. Então, vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Peraí. 1. Projeto 2, imagem 2. Projeto 3, imagem 3. 4, imagem 4. 5, imagem 5. Aqui, ó. Essa imagem existe, tá? É ela aqui, ó. Então, tá faltando uma. 6. Então, 6, imagem 6. Vou atualizar aqui. As imagens estão bem grandonas, né? E a gente ainda não arrumou com o CSS. Só que se eu clicar já em portfólio, ele já tá vindo pro portfólio, tá vendo? Se eu clicar em serviços, ele já tá vindo pro serviços. Beleza. Agora, falta só o último, que é a nossa section dos contatos. Botou um E aqui. A nossa section dos contatos. Então, a gente vai ter uma class, que a gente vai chamar de contact. E a gente vai ter o ID para identificar nossa section dos contatos. Basicamente, a gente vai pegar aquela mesma estrutura dos outros, esse aqui, ó, H1, porque nos nossos contatos, a gente tem esse nome aqui, meus contatos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, meus contatos. Não se preocupa, deixa tudo minúsculo, porque a gente deixar depois maiúsculo no CSS, a gente consegue fazer isso. E aí, aqui, ele não é uma div, a gente vai um form, porque isso aqui é um formulário. Quando a gente quer enviar uma informação, os dados, a gente envia para o formulário. Então, a gente vai usar a tag form, de formulário. Dentro dela, a gente pode dar uma action, mas como essa aula a gente não vai aprender isso hoje, a gente pode deixar vazio. Significa que quando a gente for fazer alguma ação, a gente pode enviar para algum lugar específico. E esses campos são campos que a gente chama de input. Você está colocando, inserindo informações, inputando, né, literalmente. Então, você está inputando ali dados, colocando números, tá escrevendo e digitando. Esses campos são 3 campos input. Este campo maior, que ele fica bem grandão, você pode digitar várias coisas, aí chama de text area. E aqui é um button, porque quando a gente clica, tem uma ação em cima dele. Então, a gente vai criar 3 inputs. O input, ele também é uma tag que ele não abre e fecha, tá? Ele é uma tag única. Então, a gente vai criar o input. O input, ele tem um type, que a gente vai colocar aqui, vai ser text, que é texto que a gente vai entrar. E a nossa classe, a gente pode dar uma class de box. Por que a gente está colocando box? É porque eu quero que todas tenham essa formataçãozinha, assim, desse sombreado e dessa circunferência. Então, quando a gente for fazer o CSS, todos os lugares que a gente está colocando essa tag box vai ficar com essas bordas e assim por diante. Então, essa primeira, a gente pode colocar o place road. Esse carinha é um carinha que entrou, ó, quer ver? Deixa eu apagar aqui. Tá vendo aqui, ó? Aí aqui, your name. Your name e your message são o placeholder. Então, quando a gente digita aqui, your name, ele vai aparecer pra gente dentro lá, bem cinzinha, o que é pra pessoa digitar, imputar. No caso, esse aqui vai ser do nome, aí a gente pode pôr aqui 2, 3, que são 3. Aí, esse aqui, ele não vai ser do nome, a gente pode colocar em português mesmo, seu nome, seu e-mail
E aqui, assunto. Beleza. Todos vão ter as mesmas classificação, porque eu quero que todos no CSS fiquem igual o campo. E agora a gente vai colocar uma text area. E aí, a text area, ela vem com name, que a gente vai deixar vazio. Ela vai ter a mesma classe dos outros ali, que vai ser a box. A gente pode pôr o placeholder dela também, que aí a gente pode falar para sua mensagem. A gente pode colocar um code de 30 e um rows de 10 aqui. E por fim, a gente tem o button, né, que é para enviar a mensagem, criar como input e colocar o tipo do input do tipo button. Que a gente coloca o type igual a submit e o value enviar mensagem. E aqui a nossa classe vai ser de botão. E agora, ó, essa text area, tá vendo? Vamos parar hoje por aqui e amanhã a gente se vê no mesmo horário para dar continuidade no projeto e também falar mais sobre as áreas de back e front, o que cada uma tem aí para agregar e trazer de benefício nessa área, o que você pode estudar, focar, o que você tem que aprender para ser um desenvolvedor back-end e o que você tem que aprender para ser uma desenvolvedora front ou desenvolvedor front-end. Então, amanhã é o momento que a gente vai desmembrar e desmistificar várias coisas para vocês. Não perca, te vejo no mesmo horário. Não esqueça de dar seu like e divulgar para a galera que você sente que também precisa conhecer e aprender mais. Até a próxima. Beijos, boa noite e até amanhã.